Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a garganta e as emoções das crianças. Por que a sua criança está sempre com dor de garganta? Seu filho sofre com dor de garganta recorrente? O que você faz? O que acontece com essa criança para ela estar sempre com dor de garganta? Na época do frio é onde há maior dificuldade em manter a garganta saudável. E algumas informações emocionais são importantes para que você consiga ajudar o seu filho a se manter saudável agora na época do frio. A garganta é um portal de comunicação e expressão da nossa verdade. E é importante a gente olhar para a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? A gente carrega uma verdade que é nossa, ou a gente carrega uma verdade que é de algum ancestral nosso, ou é a verdade que os nossos pais ensinaram que é verdade. Como que é a verdade para você? Como que é aí na sua casa, na sua vida, a sua comunicação com a sua verdade? Você se sente acolhida em seus pensamentos? Você acha que os seus pensamentos eles são válidos para as outras pessoas ou eles são ignorados? A sua criatividade, ela foi vista na infância como uma arte, como uma bagunça, como uma bobagem? Como que era expressar a sua verdade? Como que os adultos se comunicavam quando você era criança? Quais são as memórias que você tem da sua infância e de comunicação? Como que era a comunicação dos seus pais com você? Você se sentia ouvida? Você se sentia acolhida? Você se sentia validada com a sua criatividade, com a sua expressão? Nós temos um banco de registro de informações e memórias que nós herdamos da nossa família, que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e assim por diante, por toda uma linhagem que vem antes da gente. A gente guarda informações importantes no nosso DNA que a gente carrega até hoje e que umas dessas informações pode ser uma verdade que não é nossa verdade, que é a verdade do outro. E isso foi constituído ali, já no ventre da nossa mãe, num sistema de crença como uma verdade para a gente. Mas será que a gente quer viver essa verdade? Será que essa verdade, ela condiz com os meus valores de hoje em dia, com tudo que eu sou, com tudo que eu aprendi? É isso que a gente vai ver. Porque na garganta é onde fica o nosso chakra laríngeo, que é um chakra responsável pela nossa comunicação, pela nossa vontade, pelos nossos valores, e é através da nossa comunicação que a gente expressa o que a gente quer, o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo para mim, talvez não seja certo para você. O que é certo para o outro também não é certo para mim. Pode ser que seja que sim ou que não. Tudo vai depender dessas informações que a gente recebeu da nossa ancestralidade, desse sistema de crença que foi formado em nós. Então a gente precisa se conhecer para saber qual é a nossa verdade. A verdade é minha ou é do outro? O que está certo e errado, tanto faz se está certo para mim ou se está certo para o outro. Tudo é do jeito que tem que ser, porque cada um foi criado de um jeito e cada um entende o certo e errado da maneira com que foi criado. A base de segurança está na comunicação. A base de segurança ela vai comunicar a verdade. Ela tem uma força onde a criança vai entender o quanto ela se sente importante e valorizada, o quanto a formação de segurança nela vai ser validada, o quanto ela se sente segura em contar, em compartilhar o que ela sente e o que ela vive no dia a dia para sua família. Naturalmente, ela já se sente bloqueada por algum adulto ao expressar o que sente, quando o adulto não acolhe aquele sentimento. Por exemplo, uma criança que chega da escola, ela é pequenininha, ela já chega da escola explodindo, gritando, se esgoelando, aí os pais já vão lá e dão uma bronca. O que está acontecendo? Para com isso, é uma criação. Mas ninguém pergunta para a criança, como foi o seu dia na escola? Por que você está assim? O que você está se sentindo?
O que você está sentindo, me perdoe. Você precisa trazer para a criança opções para que ela te responda a verdade dela. Porque se você já chega e dá uma bronca, ela vai se calar. Ela não vai contar para você o que aconteceu, porque você já brigou com ela. Ela já se sentiu ali, já sentiu ali que o sentimento dela já não foi importante, já foi diminuído. A influência do emocional é fundamental para a construção de uma boa saúde. O emocional, ele está além do nosso corpo físico e ele trabalha atuando em vários sistemas da nossa vida, do nosso corpo. Se o nosso emocional não está bem, provavelmente pode ser que a gente adoeça. Pode ser que baixe nossa imunidade, que a gente pegue um resfriado, uma gripe com frequência. Então, a nossa saúde estar em dia também depende do nosso emocional. Depende também de uma boa alimentação, é claro. Você precisa ingerir bons alimentos para ajudar a sua imunidade a se manter saudável. Mas se você é uma pessoa que tem o seu emocional em dia, tem seus sentimentos acolhidos, consegue expressar a sua verdade, quem você é, dificilmente você vai ser uma pessoa que adoece. Dificilmente você vai ser uma pessoa que vive pegando vírus e bactérias por aí. Dificilmente você vai ser uma pessoa que tem a saúde fragilizada. É muito difícil uma pessoa que tem um equilíbrio emocional compatível, equilibrado, adoecer. As pessoas que mais adoecem são as pessoas que estão emocionalmente e mentalmente doentes já. Poucas de nós vivemos a verdade quando criança. Nossa verdade era pouco ouvida pelos adultos, não é? A gente não podia expressar o que a gente sentia. Muitas vezes éramos reprimidas na nossa infância. Tudo que a gente ia falar, menina, fica quieta, que bobagem. Isso é bobagem, isso vai passar. Isso é besteira. E muitos adultos hoje fazem birras. Birras igualzinho crianças, né? Numa proporção diferente, claro. Mas quando você vê um adulto que fala assim, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Mas adulto não faz só o que gosta. Adulto faz o que precisa. Adulto faz o que tem que ser feito, né? A gente não faz só o que gosta. Se a gente fosse fazer só o que a gente gostasse, poucas coisas a gente ia fazer, né? A gente ia selecionar muitas coisas. Quando um adulto fala para você, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, você tem que me aceitar assim. Isso é birra que o adulto está fazendo. O adulto está expressando o que ele está sentindo, aquela revolta, aquela negação através de uma birra. Por que ele faz isso? Porque quando ele era criança, ninguém ouvia ele. Ninguém olhava para ele. Todo mundo dizia que aquilo era bobagem. E hoje esse adulto somos nós. E é muito comum que a gente tenha dificuldade em ajudar os nossos filhos. Por quê? A gente não aprendeu nada disso. Tudo que a gente sabe, a gente está aprendendo agora, através de informações, da comunicação mais aberta que a gente está tendo agora com a internet, graças a Deus, que a gente pode agora se informar mais e ter mais recursos para sair desse ciclo, para quebrar esse ciclo que foi criado em nós. Se a gente não olhar e não acolher a gente mesmo, dificilmente a gente vai conseguir acolher a nossa criança. Quando você vê que você está numa birra, por exemplo, você é adulto, seu chefe pede para você fazer alguma coisa, aí você já começa a falar mal do chefe para todo mundo, você já começa a falar que você não vai fazer, que ninguém manda em você, que você só faz o que quer. Isso é uma birra. Você está preso lá na sua infância, naquela infância onde você não foi visto, porque adulto tem autorresponsabilidade. Adulto é responsável por tudo, por todas as suas ações, por todas as suas reações, pensamentos. Então, se você não é uma pessoa que tem autorresponsabilidade, dificilmente você vai conseguir acolher a sua criança. Por isso, sempre que vocês puderem, invistam em autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te ajudar a trazer a autorresponsabilidade. A garganta, ela fala muito sobre o autoconhecimento. Quem você é? Quem é você? Você é acolhida
nas suas próprias ideias quando criança? Ou os seus pais achavam tudo bobagem? Um exemplo, quando você está lá no seu trabalho e você engole um sapo. Você engoliu aquele sapo só porque você precisa do emprego. Porque senão você já tinha colocado tudo para fora, o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas vamos lá, você é adulto, né? E adulto, infelizmente, engole sapo. Você engoliu aquele sapo e você não expressou o que você está sentindo. E você não falou o que você queria, o que você gostaria para manter ali a ordem, para manter o seu emprego, para manter a disciplina. Aí daí passa um tempo, você já sente aquele mal-estar na garganta. Você sente um nó na garganta. Sua garganta começa a arranhar. Você começa a ficar agoniado. E tem pessoas que ficam com dor de garganta mesmo emocional. A garganta dói naquele momento, mas logo passa, né? Não é uma dor que está ligada a nenhum tipo de vírus e bactérias. A garganta começa a doer, você começa a sentir aquele mal-estar, mas logo passa. Quando você conversa com alguém, às vezes você já consegue liberar aquele mal-estar que você está sentindo. Isso é ser adulto, né? É ter autorresponsabilidade sobre as coisas. E o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comunica, também faz diferença. Às vezes você engoliu um sapo, mas você não quer responder na hora porque você já tá com muita raiva. Aí você engole o sapo. Mas se você aprender a se expressar de uma forma mais calma, pode ser que você consiga falar o que você está pensando e o que você está sentindo de uma forma mais leve, sem agredir o outro. Porque o jeito que a gente fala faz muita diferença, tanto para a gente que está falando, quanto para quem está recebendo. Às vezes você quer falar alguma coisa para uma pessoa que você acha que é muito desagradável, que você quer falar, mas de repente você encontra ali uma oportunidade, um meio de conversar com aquela pessoa de uma forma mais amorosa, de uma forma mais tranquila, de uma forma que a pessoa não se sinta ofendida com o que você está falando. Então, usar as palavras certas também é autorresponsabilidade. Você falar com cuidado o que você quer hoje, você é adulto, faz muita diferença. Quando a gente é criança, a gente fala de qualquer jeito, a gente fala exatamente o que a gente está sentindo, sem filtro. E a gente tem que ensinar a criança também, mas hoje adulto, é de sua responsabilidade saber usar as palavras da forma correta, para não atingir outras pessoas, para não deixar as pessoas magoadas à toa. Às vezes é uma pessoa muito próxima de você, e você gostaria de dar um toque, de falar alguma coisa. Faça isso, mas faça isso de uma forma mais amorosa. Pensamentos próprios e criatividade são a chave para manter a essência de uma criança conectada à verdade dela. Mas o ambiente também proporciona o meio que essa criança vive também proporciona quem ela é, como que ela vai ser. Ela consegue se sentir segura, ela consegue se sentir ouvida, ela consegue expressar a verdade dela. Tem muita criança com dor de garganta emocional. Tem muita criança que vive com dor de garganta porque não pode falar. Porque não é ouvida pelos seus pais. São pais muito rígidos, inflexíveis. E a criança vai falar alguma coisa e os pais já mandam calar a boca. Cala a boca, vai pro seu quarto, vai dormir, fica quieto. Então os pais, eles não querem ouvir. E essa criança vive se calando. E essa criança que vive se calando é uma criança que está sempre com dor de garganta. É uma criança que tem a imunidade mais fraca, mais fragilizada. Então qualquer vírus que passa nela, ela pega, ela absorve para ela e ela adoece. Porque ela não é ouvida. É importante você deixar sua criança falar. A criança que está com sempre dor de garganta, observa se você deixa ela falar, se ela tem a liberdade de expressar o que ela está sentindo. A verdade vem da onde? Né? Como eu falei anteriormente, a verdade é sua ou é de um ancestral seu? A verdade que você mantém. Essa verdade é cala a boca, vai para o seu quarto e vai dormir. A verdade absoluta de que só o que você pensa, que só o que você acha, que só o que você acredita está certo, ela é sua.
Ou você herdou do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Esse jeito autoritário, essa forma inflexível de encarar a vida, ela é realmente sua? Você gostaria mesmo de ser assim? Você acha que isso é o mais adequado para criar um filho nos dias de hoje? O ambiente que a gente vive constrói a formação e o sistema de crença das nossas crianças. A forma com que elas são criadas e cuidadas hoje é a forma que elas vão cuidar e criar seus filhos amanhã. E você acha que essa maneira que você está lidando aí, que é o melhor para ele? É o melhor para você? E se você pudesse expressar a sua verdade? E se você pudesse dizer não para a verdade da sua família? E se você olhasse para essa verdade que você carrega e você falasse, não, eu não quero essa verdade, eu quero a minha verdade. E se você descobrisse que a sua verdade é uma verdade mais leve, é uma verdade mais flexível, é uma verdade onde você pode ouvir seu filho, é uma verdade onde a opinião do seu filho tem valor, é uma verdade onde o que o seu filho fala, faz e sente é importante para você. Como seria para você? Seria que não seria mais leve, mais fácil dia a dia aí com vocês? Criar um canal de comunicação, um canal de segurança para a criança conseguir expressar o que ela sente faz toda a diferença na construção de saúde dela. Se você não faz nada disso, procura encaixar no seu dia, no seu horário, um momento para conversar com seu filho. No momento do jantar, na hora de dormir, pergunta sempre para ele como foi o seu dia hoje, o que você fez de novo, o que você aprendeu. Conta o seu dia para o seu filho. Abra um espaço na sua casa onde o seu filho possa falar o que ele sente, possa chorar na hora que ele estiver contando, acolhe os sentimentos dele, nada de falar que tudo é bobagem, que tudo é besteira. Não é besteira para você, não é besteira para o outro. Às vezes, uma criança, ela, por exemplo, ela ralou o joelho. Aí na nossa época, quando a gente ralava o joelho, nossos pais não tinham dó, né, de colocar metiolate, né, que ardia pra caramba. E eles falavam, vai brincar de novo, que isso é besteira. Mas quando a gente lembra, né, o quanto ardia, dói. Aí nosso filho vai lá, arde o joelho, a gente fala a mesma coisa. Levanta, vai brincar que é bobagem. Mas aquele ralado no joelho, que ele chora, grita, que ele não quer que lave na hora do banho, que ele não quer que encoste na hora da roupa, que ele faz aquele dramalhão, aquele ralão no joelho é a maior dor que ele já sentiu na vida. Ele é uma criança, às vezes é uma criança super saudável, que só ralou o joelho, que nunca precisou de uma internação, de nenhuma intervenção médica, cirúrgica. Então, a maior dor da vida dele foi aquele ralado no joelho. Então, ele vai agir como se aquele ralado no joelho fosse a pior dor do mundo. E a gente precisa acolher. E a gente precisa lembrar do quanto dói um arranhão. E a gente precisa olhar para o nosso filho, acolher, validar a dor dele. Às vezes você vai lá e conversa com ele, ai filho, eu também ralei muito meu joelho quando era criança, mas tem que lavar, a gente precisa lavar para limpar, para ajudar a melhorar, criar casquinha, cicatrizar. Quando você valida o sentimento da criança, aquele sofrimento que ela tá, ela se acalma. Ela já vai se acalmar quando você mostrar para ela que você se importa com aquilo. Agora, quando a criança se machuca e você fala, ai, levanta e quando vai brincar de novo. Você está desvalorizando, você não está trazendo o merecimento que ela gostaria naquele momento. Porque para ela, ralar o joelho é a maior dor do mundo. Porque foi a maior dor que ela já sentiu até agora. E tá tudo bem. No nosso tempo era assim, ralou, a mãe colocava lá o remedinho que ardia, que a gente ia lá no céu e voltava, e a gente tinha que continuar, porque para eles não era importante. Aí você deve estar pensando, ai, tá vendo? Mas não morreu, né? Não morreu. Mas será que a gente não gostaria de ter sido cuidado de uma forma diferente?
que alguém tivesse olhado para o nosso machucado, porque também foi a maior dor pra gente, quando a gente tinha 3, 4 anos que a gente ralou o joelho. Então, são coisas pequenas, mas que fazem diferença no dia a dia da criança, na validação e na importância que você dá para a criança. Quando a gente vive num ambiente onde a comunicação é muito violenta e explosiva, é porque quando uma mãe que grita muito, por exemplo, a mãe só vive gritando, a mãe grita para o filho parar de gritar. Aquela criança tá numa crise de birra e a mãe tá gritando. Para de gritar, eu não aguento mais essa gritaria. Essa mãe que grita também é uma mãe que não foi ouvida. Também é uma mãe que não foi valorizada na sua infância. Também é uma mãe que não foi vista na sua infância. Então ela grita mais alto que a criança para que a criança escute ela. E quando a gente percebe que a gente está nesse ciclo, repetindo, né, os ciclos, você grita com a sua criança para você ser ouvida. A sua mãe também gritava com você para você ouvir ela. E a gente precisa quebrar isso, a gente precisa se acolher, porque a gente também não é perfeita. A gente não aprendeu nada disso do que eu tô falando para você na nossa infância. Nossas mães não ensinaram nada disso. Então a gente também precisa se acolher, acolher as nossas próprias emoções, não sentir tanta culpa por tudo, mas olhar para isso e tentar fazer diferente. Poxa, por que eu grito tanto com meu filho? Por que eu quero que meu filho pare de gritar gritando mais alto com ele? Porque você tá lá na sua infância, onde ninguém te escutava. Então seu filho grita e você grita, ele grita e você grita, e isso nunca tem fim. E é sempre uma gritaria só. Então você olha para você acolhe os seus sentimentos. Não se culpe por isso, porque você não sabia de nada disso. Tá tudo bem você não saber, né? Você não tem culpa disso. A sua mãe também não tem culpa, porque também ninguém ensinou ela. Veja, se você tá aprendendo agora, quem foi que ensinou para sua mãe naquela época? É tudo muito mais difícil, muito mais profundo e complicado do que a gente imagina. Então, use sempre a expressão positiva, uma expressão que traga positividade, acalento para sua criança. Uma criança, quando ela não é vista por completo, quando ela vive nessa comunicação violenta, ou ela não pode se expressar de forma alguma, que ela é sempre calada, no futuro isso pode evoluir para distúrbios na tireoide e, consequentemente, para outros tipos de problemas de saúde também. É claro que isso não é uma regra, não é porque você tem dor de garganta na infância que quando você crescer você vai ter problema na tireoide. Não é sobre isso que eu tô falando, é sobre o que pode vir a acontecer no futuro. Mas pode também não acontecer, não é uma regra. Quero deixar isso bem claro. E uma dica que eu trouxe aqui para você que já está com dor de garganta ou que tem dor de garganta é o gengibre. O gengibre ele é ótimo, ele ajuda a eliminar os vírus ali que está alojado na garganta, as bactérias, os bichinhos não gostam de gengibre. Então, se o seu filho já é um pouquinho maiorzinho e ele consegue tomar um chá de gengibre durante a dor de garganta, ótimo. Mas se ele não consegue, tenta colocar um pedacinho pequeno, porque seja, no suco dele, bate no liquidificador o gengibre. O gengibre tem um cheiro e um gosto muito forte. Pode ser que a criança não consiga tomar o gengibre, mas se você conseguir incluir o gengibre aí no tratamento do seu filho para a garganta, vai ser muito benéfico para ele e para você também. Se você é adulto e está com uma dor de garganta, faz gargarejo com gengibre, toma chá de gengibre. O gengibre é um bom aliado para dor de garganta. Eu também trago aqui no meu e-book pronto comandos quânticos, onde você pode fazer para ajudar a melhorar a sua imunidade, onde você pode fazer para amor incondicional, para medos, inseguranças, agressividades. São 41 temas onde eu abordo comandos quânticos que você pode usar no seu filho durante o sono. Durante o sono, esses comandos agem diretamente no subconsciente da criança, tirando as informações negativas, incluindo informações positivas no seu campo, no seu sistema de crenças, para que ele possa ter uma vida com uma imunidade melhor, com mais saúde, com mais leveza. E você também, que é mãe, pode usar para você,
para você se ajudar no seu autoacolhimento, no seu autoconhecimento e na sua autorresponsabilidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.